Seção 1. O coração da colmeia. Um mundo interior. Imagine-se diminuindo, passando pela movimentada entrada de uma colmeia. Passando apenas 5 minutos dentro desta cidade de cera e mel. O ar é denso com o aroma de doçura e calor. Um zumbido baixo e constante vibrando em cada superfície. Não é caos. É uma ordem imensa e intrincada. Dezenas de milhares de abelhas preenchem o espaço. Cada abelha tem um propósito. Um superorganismo. Muitos indivíduos, uma só entidade. Todas trabalhando para o bem coletivo. Um mundo escuro e fechado, governado por sinais químicos e danças instintivas. Nascimento, trabalho, a criação do ouro líquido. Uma entidade viva e pulsante. Colaboração refinada ao longo de milhões de anos. Estrutura social, simples e eficaz. No centro, a rainha. Ela é maior que suas filhas. Seu propósito, pôr ovos para sustentar a colônia. Às vezes até 2.000 ovos por dia. Seção 2. A jornada da campeira. Uma busca por néctar. A vida de uma abelha operária começa na escuridão, mas para muitas, culmina no mundo iluminado pelo sol das flores. Quando uma operária tem cerca de 3 semanas de idade, ela é promovida ao papel de campeira, o trabalho mais perigoso da colônia. O trabalho mais perigoso da colônia. Seu dia começa quando ela emerge da colmeia, orientando-se pelo sol, antes de embarcar em sua missão vital. Ela está em busca de néctar, o líquido açucarado que se tornará mel, e pólen, o pó rico em proteínas essencial para alimentar os filhotes. Ela voará por quilômetros, guiada pela luz polarizada, por pontos de referência e por um incrível senso de olfato. Cada jornada é uma aposta, uma corrida contra o tempo e um desafio de predadores e condições climáticas. Ao localizar um promissor canteiro de flores, a campeira começa a trabalhar. Para coletar o doce néctar, ela estende sua probóscide, uma língua longa e semelhante a um canudo, bem no coração da flor. Ela sorve o líquido e o armazena em um saco interno especial. O papo de mel, também chamado de estômago de mel, que é separado de seu estômago digestivo. Enquanto ela se move de flor em flor, grãos de pólen aderem aos seus pelos. Ela se arruma meticulosamente, usando suas pernas para pentear o pó dourado e empacotá-lo em cestas especializadas em suas pernas traseiras. Corbiculae, cestas de pólen. Uma única viagem de forrageamento pode envolver a visita a centenas de flores. A abelha é um modelo de eficiência, muitas vezes focando em um tipo de flor por viagem, constância floral, tornando-a uma polinizadora superior. Quando seu papo de mel está cheio e suas cestas de pólen estão carregadas, o peso pode rivalizar com uma grande fração de sua massa corporal. O voo de retorno é um esforço extenuante. Um empurrão determinado de volta ao cheiro e à visão familiar de casa, carregando as matérias-primas que sustentarão toda a sua família. Assim que a forrageadora retorna à colmeia, sua preciosa carga de néctar começa sua mágica transformação em mel. Ela não deposita o néctar diretamente em uma célula. Em vez disso, ela regurgita o conteúdo de seu estômago de mel e o passa para uma abelha doméstica mais jovem. Essa transferência boca a boca é repetida, passando o néctar de abelha para abelha. A cada troca, o néctar é misturado com enzimas das glândulas salivares das abelhas. A enzima primária, inverta-se, inicia uma reação química crucial, quebrando a sacarose complexa do néctar em açúcares mais simples e estáveis, glicose e frutose. Esse processo não só torna o mel mais digerível, mas também aumenta sua concentração de açúcar, o que ajuda a prevenir a deterioração. Após essa cadeia de enriquecimento enzimático, o néctar parcialmente convertido é depositado em uma célula hexagonal vazia dentro do favo. Mas a transformação ainda não está completa. O néctar nesta fase ainda é bastante aquoso, contendo até 70% de água. Para se tornar o mel espesso e estável que conhecemos, esse teor de umidade deve ser reduzido para cerca de 18%.
Para conseguir isso, as abelhas empregam uma estratégia brilhante de evaporação em massa. Uma legião de abelhas operárias se reúne em torno das células cheias e começa a abanar suas asas vigorosamente. Esse esforço coletivo cria um fluxo de ar constante e quente por toda a colmeia, um desumidificador natural que lentamente retira o excesso de água do néctar. Esse processo de abanar pode levar vários dias, dependendo da umidade e da temperatura dentro da colmeia. As abelhas trabalham incansavelmente, suas batidas de asas coordenadas criando o zumbido característico de uma colônia produtiva. À medida que a água evapora, o néctar engrossa e sua concentração de açúcar se torna tão alta que é inóspita para bactérias e leveduras. O favo de mel em si é uma maravilha da engenharia e é construído a partir de uma substância produzida pelos próprios corpos das abelhas, a cera de abelha. Essa façanha arquitetônica é principalmente obra das abelhas operárias jovens, geralmente entre 12 e 20 dias de idade. Glândulas especiais na parte inferior de seus abdômenes secretam pequenas e translúcidas escamas de cera. Para produzir essa cera, as abelhas precisam consumir grandes quantidades de mel. Estima-se que elas precisem de cerca de 4 kg de mel para produzir meio quilo de cera, um recurso precioso e energeticamente intensivo que nunca é desperdiçado. O processo de construção começa quando uma operária solta uma escama de cera com suas patas, passa-a para suas mandíbulas. Então a mastiga. A mastigação mistura a cera com secreções salivares, tornando-a macia e maleável, como massa de modelar quente. Ela a pressiona no lugar, unindo-se ao trabalho de suas irmãs. Elas trabalham juntas na escuridão. Um enxame de pequenas escultoras, construindo cadeias e cortinas de corpos vivos para medir e guiar a construção, garantindo um alinhamento vertical perfeito. Isso lhes permite criar vastas e uniformes folhas de favo com uma precisão surpreendente. O hexágono reveste uma superfície plana sem desperdício de espaço, armazenando o máximo de mel com o mínimo de cera. As paredes interligadas formam uma estrutura forte e estável, angulada o suficiente para evitar que o mel pingue antes de ser selado. A vida de uma abelha é dramaticamente moldada por sua casta e pela estação de seu nascimento. A abelha rainha desfruta da vida mais longa, podendo viver de 3 a 5 anos. Ela é abrigada no fundo da colmeia, protegida e alimentada por suas assistentes, sua existência dedicada unicamente à reprodução. Os zangões, as abelhas machos, têm um propósito muito mais curto e singular. Eles vivem de algumas semanas a alguns meses. Se um zangão consegue acasalar com uma rainha, ele morre no ato. Aqueles que não são bem-sucedidos são frequentemente expulsos com a chegada do inverno, para conservar as reservas de alimento da colônia. Uma operária nascida na primavera ou no verão vive cerca de 5 a 6 semanas, literalmente trabalhando até a morte. Suas asas ficam esfarrapadas de tantos voos. Em contraste, uma operária nascida no final do outono pode viver de 4 a 6 meses, mantendo o calor e ajudando a criar as primeiras abelhas da primavera. A morte vem da velhice, de predadores como pássaros e aranhas, e de vespas, e dentro, as guardas podem se sacrificar defendendo a colmeia. Doenças, parasitas, pesticidas e a perda de habitat ameaçam as abelhas com desorientação, desnutrição e inanição. No entanto, a colônia resiste através de uma renovação incessante. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.